E aí, beleza? No ano de 1760, a família Collins deixa Liverpool e navega para o Maine, Nova Inglaterra, para expandir o império da família. Eles iniciam um negócio de pesca incrivelmente bem-sucedido que lhes permite estabelecer a cidade de Collinsport e sua própria grande propriedade. Collingwood, mesmo que seu dinheiro cresça, o proprietário garante que seu filho, Barnabas Collins, seja criado sabendo que a família sempre vem em primeiro lugar. 15 anos depois, Barnabas tem um caso com uma das servas da família, Angelique, que é secretamente uma bruxa. Quando ela pede seu amor e não apenas seu corpo, Barnabas diz a ela que não sente isso por ela. Então, como vingança, ela lança um feitiço para matar os pais dele. Barnabas suspeita que algo sombrio causou tal acidente, então começa a investigar as artes das trevas enquanto inicia um relacionamento com Josette Dupree. Angelique os ouve declarando seu amor um pelo outro e fica com ciúmes, então usa sua magia novamente para fazer Josette pular de um penhasco. Incapaz de salvá-la a tempo, Barnabas pula atrás dela. Mas ao contrário de Josette, ele sobrevive à queda porque Angelique o amaldiçoou para se tornar um vampiro, para que seu sofrimento nunca acabasse. Então ela reúne uma multidão enfurecida de moradores, volta-os contra Barnabas apontando que ele é um monstro e juntos todos o capturam e o trancam dentro de um caixão que enterram na floresta. Anos depois, em 1972, Victoria Winters está em uma viagem de trem para Collinsport, porque viu um anúncio da família Collins procurando uma governanta. Victoria não é seu nome verdadeiro, mas ela está fugindo de casa e não quer que as pessoas saibam sua verdadeira identidade. Então escolhe Victoria de um pôster no trem. Quando ela chega à propriedade, é recebida por Willie Loomis, o caseiro, que explica que a mansão, que não está em boas condições hoje em dia, deveria ter o serviço de 100 criados, mas são apenas ele e a senhora Johnson. Nesse momento, Elizabeth Collins Stoddard, a matriarca da família, aparece e fala em particular com Victoria para explicar o trabalho a ela. Depois de mencionar que são apenas 7 pessoas na casa, incluindo os funcionários, e que há áreas da mansão que eles nem usam mais, Elizabeth faz algumas perguntas que Victoria responde com uma boa dose de ousadia, o que Elizabeth aprecia e a faz aceitar contratá-la. Mais tarde no jantar, Victoria conhece o resto da família. Há o irmão de Elizabeth, Roger Collins, que é um vagabundo, a filha adolescente de Elizabeth, Caroline Stoddard, que está passando por uma fase rebelde, o filho de Roger, David Collins, que não está bem desde que sua mãe morreu, quando ele tinha 5 anos, e acha que pode ver o fantasma dela, e a doutora Julia Hoffman, uma psiquiatra contratada para lidar com os problemas de David, mas que passa a maior parte do tempo bêbada. Victoria simpatiza com David e diz a ele que também acredita em fantasmas, o que Elizabeth não aceita bem. Momentos depois, quando Victoria está se preparando para dormir, ela vê o fantasma de Josette no corredor. Ela diz a ela que ele está vindo antes de ir para o saguão e circular o lustre algumas vezes, e depois de repetir, ele está vindo, ela cai da mesma maneira que fez naquele dia no penhasco e desaparece. Enquanto isso, na floresta, uma equipe de construção construindo um McDonald's está cavando e encontra o caixão de Barnabas. Eles o abrem para ver o que está dentro. E agora que está livre, Barnabas passa a se alimentar de cada trabalhador, desculpando-se por sua fome de décadas. Depois, ele segue para a mansão a pé, observando e ficando confuso com toda a tecnologia e roupas modernas no caminho, enquanto está coberto de sangue. Quando chega à propriedade, encontra Willie no jardim e o hipnotiza com seus poderes de vampiro para lhe dar as informações de que precisa. Ele também pede que o limpe antes de levá-lo para dentro. Enquanto tenta se apresentar às crianças, Elizabeth o interrompe e pede para conversar em particular, expressando suas suspeitas sobre a identidade dele e dizendo que todos os mitos mágicos que cercam a família são apenas contos de fadas. Barnabas prova que está dizendo a verdade, abrindo uma sala secreta que nem Elizabeth conhecia e promete trazer de volta a glória da família com todo o tesouro escondido daquela sala. Elizabeth concorda em aceitá-lo de volta na família, mas sob uma condição: ele não deve contar a ninguém que é um vampiro. No dia seguinte, durante o café da manhã, ela o apresenta aos outros como Barnabas III, um parente distante da Inglaterra.
A família começa a falar de negócios e explicam a Barnabas que o império de pesca dos Collins acabou. Agora toda a área é governada pela Angel Bay Seafood. Nesse momento, Victoria entra na sala e Barnabas não consegue deixar de flertar com ela, porque ela se parece muito com Josette. De volta à cidade, Angelique ainda está viva sob o nome Angie Bouchard. E agora é a poderosa fundadora e CEO da Angel Bay Seafood. Quando seus funcionários contam sobre o acidente na floresta, ela vai até lá para ver com seus próprios olhos e fica chocada ao encontrar o caixão aberto. Sem perder tempo, ela dirige rapidamente para Collingwood, onde troca alguns insultos com Elizabeth antes que Barnabas a leve para conversar em particular. Assim que ele fecha a porta atrás de si, Angelique o beija e diz que Collingsport agora é sua Angel Bay, graças ao negócio de pesca que ela começou de propósito para arruinar os Collins. Os habitantes da cidade a respeitam como sua líder, enquanto se esqueceram completamente dele, então ninguém vai acreditar nele de qualquer maneira. Depois que Angelique sai, Barnabas expressa suas preocupações a Elizabeth, que o lembra de que não importa o que aconteceu com ele no passado, ele sempre lutou com tanta determinação que tiveram que trancá-lo em uma caixa. Sua família precisa dele agora, então ele deve lutar no presente também. Inspirado por suas palavras, Barnabas começa a colocar toda a sua energia para trazer a glória de volta aos Collins. Vendendo parte do tesouro da sala secreta, ele contrata dezenas de pessoas para renovar a mansão e reconstruir sua empresa de pesca. Com a ajuda de um guarda-chuva, óculos escuros e um chapéu, ele consegue sair durante o dia sem que o sol o queime, embora tenha problemas para encontrar um lugar para dormir confortavelmente. Então faz os criados trazerem seu antigo caixão. Quando a empresa começa a funcionar sem problemas, Barnabas contrata pescadores, hipnotizando os capitães que trabalham para Angelique e fazendo-os mudar de lado. Em seu tempo livre, ele continua a aprender sobre tecnologia e passa tempo com Victoria. Uma noite depois que Roger o vê sair da sala secreta com tesouros nas mãos, Barnabas é encontrado por Julia, que acha que ele age de forma muito estranha e o convida para seu escritório. Ela o hipnotiza e o faz confessar seu segredo, então o deixa para trás para ir gritar com Elizabeth por ter escondido isso deles. Elizabeth a convence a não ir à polícia quando aponta que Julia deve estar fascinada por ele. E ela está, então ela quer que ele fique para aprender mais sobre ele. Algum tempo depois, Barnabas pede conselhos a Carolyn sobre como cortejar mulheres modernas. Carolyn diz a ele que ele precisa largar toda a atitude antiquada e sair com pessoas legais. Então Barnabas acaba em um círculo hippie, compartilhando histórias enquanto fuma na floresta. Depois que as garotas ensinam que as mulheres querem amor e não dinheiro, Barnabas mata todas elas para se alimentar. No dia seguinte, Julia começa a dar transfusões de sangue para ver se isso pode curar seu vampirismo. Quando Barnabas a elogia, Julia o lembra do conceito de confidencialidade médico-paciente e se ajoelha na frente dele para satisfazê-lo. Enquanto Victoria e Barnabas continuam a passar tempo juntos e se relacionam com conversas sobre o sobrenatural, Angelique está furiosa porque a empresa dos Collins está tendo sucesso novamente. Os membros do conselho não entendem qual é o problema, porque a Angel Bay ainda reina sobre 95% das redes, mas Angelique explica que é uma questão de orgulho e de continuar o que sua avó começou, uma maneira de destruir a família Collins. Ela chama Barnabas para uma reunião e oferece a oportunidade de vender a empresa dele para a dela, mas ele recusa. Angelique o lembra que só quer o amor dele e ameaça matar Victoria se ele não der a ela. Barnabas cede e faz amor com ela por todo o escritório, destruindo a maior parte dele enquanto prosseguem. Depois que terminam, ele percebe que foi um erro e diz a ela que não pode ficar com ela. Então Angelique promete destruí-la. Barnabas continua a ver Julia para transfusões de sangue, enquanto Victoria começa a ter sonhos da época em que viu o fantasma de Josette, quando criança, e seus pais a enviaram para um manicômio por isso. Quando ela acorda, encontra o fantasma de Josette visitando-a novamente, pedindo sua ajuda antes de desaparecer. De manhã, enquanto toma café da manhã, Barnabas anuncia que quer dar um baile para toda a cidade, para lembrá-los de qual é a família governante aqui. Carolyn explica a ele que hoje em dia as pessoas fazem happening, não bailes, e dá algumas dicas sobre festas modernas. Quando a noite do baile chega, ela descobre que ele não estava brincando
brincando quando disse que conseguiria qualquer coisa que ela mencionasse. E agora Alice Cooper está tocando ao vivo na festa deles. Como não é fã da música, Barnabas sai para dar uma volta pela casa e encontra David cuidando da chapelaria em vez do funcionário, porque seu pai pediu para ele assumir por um momento e não deixar ninguém entrar. Barnabas o manda embora e escala a parede externa para espiar pela janela, encontrando Roger sendo íntimo com a funcionária e roubando carteiras dos casacos das pessoas. Depois, ele se encontra com Victoria em uma varanda, onde ela diz que sabe sobre os sentimentos dele por ela. Ela sente que pode contar qualquer coisa a ele e que o conhece desde sempre. E confessa que sempre sentiu algo a puxando para Collingswood. Quando ele tenta beijá-la, ela inconscientemente recua porque é a primeira vez que alguém que ela ama a ama de volta e começa a contar sua história. Victoria passou muitos anos no manicômio, apenas com médicos e o fantasma de Josette como companhia, e foi submetida a dezenas de tratamentos dolorosos para consertá-la. Mas ela nunca desistiu de sua vontade e um dia conseguiu escapar por uma janela. Enquanto procurava um lugar para ir, Josette apontou para o anúncio de governanta no jornal e ela soube o que tinha que fazer. Ela se sente em casa em Collingswood e também desenvolveu sentimentos por Barnabas, o que ela expressa finalmente beijando-o. Isso é visto por Angelique, que acabou de chegar à festa e agora está furiosa. No dia seguinte, Barnabas vai ver Julia para dobrar os esforços em torná-lo humano, para que ele possa ficar com Victoria, apenas para encontrá-la transfundindo o sangue de vampiro dele para o corpo dela. Ela nunca esteve interessada em torná-lo humano, ela só quer se tornar imortal. Como punição por quebrar a confiança da família, ele a morde e a mata, sem perceber suas presas crescendo. E depois pede a Willie para levá-lo no barco até o meio do mar, para jogar o corpo dela lá com um tijolo. Em seguida, ele encontra Roger tentando acessar a sala secreta com o tesouro. Então decide dar a ele uma escolha. Ele pode começar a se tornar um pai melhor para David, ou pode pegar algum dinheiro que Barnabas lhe dará e ir embora para nunca mais ser visto. Roger escolhe o dinheiro e deixa a propriedade, destruindo o coração de David. Quando o garoto corre de volta para seu quarto, quase é atingido pela bola de discoteca que Willie está desconectando do teto. Então Barnabas usa sua super velocidade para salvá-lo e acaba sob o sol, que começa a incendiá-lo. Agora toda a família sabe seu segredo e David e Victoria fogem dele com desgosto. Ficando desesperado, Barnabas vai ver Angelique, que se recusa a remover a maldição. Ela então faz uma proposta. Eles podem governar o império da pesca juntos como parceiros e amantes, ou ela o colocará de volta na caixa. Barnabas a manda para o inferno e tenta sair, mas seus funcionários estão esperando do outro lado da porta com um caixão, para o qual Angelique o empurra. Depois de fechá-lo com correntes, eles o colocam em uma van e dirigem para o cemitério, mas somente depois que Angelique usa um feitiço para fazer o prédio da empresa Collins explodir. O caixão é abandonado em um mausoléu, apenas para ser encontrado por David alguns momentos depois, que soube que Barnabas estava em perigo porque o fantasma de sua mãe lhe disse. De volta à cidade, as pessoas estão assistindo como a polícia e os bombeiros estão cuidando do incêndio. Angelique aparece e reproduz uma gravação de Barnabas admitindo que matou Julia, usando isso para reunir a cidade contra os Collins. A multidão enfurecida, junto com os policiais e Angelique, chega a Collingswood logo depois que Barnabas chega lá também. E ele está disposto a confessar se eles não fizerem nada com sua família, mas levarem Angelique com ele também. O xerife tenta atirar em Barnabas, mas obviamente não faz nada a ele. Então ele procede a morder Angelique e fazer a pele dela rachar para mostrar que ela é um monstro também. Enquanto o xerife manda todas as pessoas embora, Barnabas começa a lutar contra Angelique com a ajuda da espingarda de Elizabeth e de Caroline, que se revela ser um lobisomem. Infelizmente, eles provam não ser páreo para os poderes de uma bruxa, especialmente quando Angelique encanta a casa para atacar sua própria família. Enquanto os tortura, ela confessa que foi ela quem matou os pais de Barnabas, a mãe de David, e também enviou um lobisomem para morder Caroline em seu berço, porque ela sempre foi a maldição por trás da miséria da família.
David aparece então e envia o fantasma de sua mãe contra Angelique, jogando-a do outro lado da sala e fazendo-a colidir contra o lustre, que cai no chão e a mata, enquanto a família foge da casa, que agora está pegando fogo. Barnabas dá a Angelique um último adeus e a bruxa morre depois de arrancar